Você já sentiu que a sua vida é apenas uma longa caminhada em círculos num deserto quente e cansativo? Você sabe que foi salvo por Deus, sabe que saiu do Egito, mas parece que a alegria da terra prometida nunca chega na sua rotina. Se você se sente travado, apenas sobrevivendo de um dia para o outro, este vídeo é o sinal que você esperava. O tempo do deserto acabou. Bem-vindo à série Dias de Glória. Max Lucado nos lembra de uma verdade brutal. A maioria dos cristãos vive hoje no deserto. Eles já não são mais escravos do pecado, mas ainda não são conquistadores de promessas. Eles foram libertos do faraó, mas ainda são prisioneiros do medo, da ansiedade e da escassez. Mas eu tenho uma notícia extraordinária para te dar hoje. Deus não te tirou do Egito para te deixar morrer na areia. Ele te tirou de lá para te levar para dentro. Existe uma vida disponível para você agora, não apenas no céu depois da morte, mas aqui e agora. A Bíblia chama isso de terra prometida. Imagine você em sua potência máxima. Imagine você sem os tropeços constantes, sem a culpa que te arrasta e sem o medo que te paralisa. Imagine você vivendo com a coragem de Josué, derrubando as muralhas de Jericó que atrapalham a sua família e tomando posse da herança que é sua. Esses são os seus dias de glória. E eles não dependem da sua força, dependem da promessa de Deus. Josué não conquistou a terra porque era o mais forte, mas porque ele creu que Deus lutava por ele. A chave para sair do deserto hoje é parar de olhar para a areia e começar a olhar para o horizonte de Deus. Pare de aceitar a derrota como se fosse o seu destino normal. A derrota não é o seu lugar. O seu lugar é a vitória, é o descanso, é a provisão abundante. Hoje, Deus está convidando você a atravessar o Rio Jordão. Deixe para trás o maná velho do passado e prepare-se para os banquetes novos do futuro. Levante a cabeça, enxugue o rosto e declare em voz alta: os meus dias de escassez terminaram. Eu estou entrando na minha terra prometida. Se você crê que os seus melhores dias começam hoje, digite aqui nos comentários: eu tomo posse dos meus dias de glória. Você viveria como um mendigo se soubesse que tem milhões de reais depositados na sua conta bancária agora mesmo? A pergunta parece absurda, porque ninguém em sã consciência passaria fome tendo uma fortuna disponível. Mas a triste realidade é que a maioria absoluta dos cristãos vive exatamente assim no reino espiritual. São príncipes vivendo como escravos, são herdeiros vivendo como órfãos, e são milionários da fé, vivendo de migalhas emocionais. Bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje nós vamos enfrentar o maior paradoxo da sua vida, o fato de que Deus já te deu tudo o que você precisa para vencer, mas você continua agindo como se Ele não tivesse dado nada. Existe uma diferença gigantesca entre propriedade e posse. E entender isso é a chave para sair do deserto e entrar na terra prometida. Quando Deus falou com Josué antes dele entrar em Canaã, ele disse uma frase misteriosa e poderosa: todo lugar onde puserem a planta do pé, eu já dei a vocês. Preste muita atenção no tempo verbal que Deus usou. Ele não disse eu vou dar se vocês forem bonzinhos. E nem disse, eu posso dar se vocês tiverem sorte. Ele disse, eu já dei, no passado. Está feito. A terra já era deles legalmente. A escritura já estava assinada no cartório do céu. A propriedade estava garantida. Mas, e esse é um grande mais, eles ainda não tinham a posse. Eles eram donos da terra, mas ainda não moravam nela. Eles tinham o direito legal, mas ainda não tinham a experiência real. Para transformar a propriedade em posse, eles precisavam fazer algo. Eles precisavam marchar, precisavam pisar, precisavam ocupar. E é exatamente aqui que a sua vida travou.
A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Note de novo o passado. Ele já abençoou. A sua paz não é algo que você precisa conquistar. Ela já é sua. A sua alegria não é algo que você precisa fabricar. Ela já foi depositada na sua conta. A sua vitória sobre o vício e sobre o medo já foi garantida na cruz. Mas você continua vivendo ansioso, triste e derrotado. Por quê? Porque você tem a propriedade, mas não tomou posse. Você é como uma pessoa que herdou uma mansão, mas continua dormindo na varanda, porque tem medo de girar a maçaneta e entrar. A maior tragédia da vida não é a oração não respondida, é a herança não reclamada. Imagine chegar ao céu um dia e Deus te levar para um galpão gigante cheio de caixas com o seu nome, e dentro dessas caixas estarem a paz que você nunca teve, a coragem que você nunca usou e a prosperidade que você nunca desfrutou, simplesmente porque você nunca tomou posse do que já era seu. Você passou a vida inteira pedindo: Deus me dá paciência, quando Deus já tinha dado o Espírito que é a fonte da paciência. Você passou a vida implorando: Deus me dá força, quando a Bíblia diz que a mesma força que ressuscitou a Jesus já habita em você. O segredo para viver os seus dias de glória não é pedir mais coisas para Deus, é começar a desempacotar as coisas que Ele já deu. A terra prometida não representa o céu, porque no céu não tem gigantes para derrubar nem muralhas para destruir. Ela representa a vida cristã vitoriosa aqui e agora, onde existem batalhas sim, mas onde a vitória é certa, porque Deus já entregou o inimigo nas nossas mãos. Então, como você toma posse? Você toma posse pela fé agressiva. A fé não é apenas acreditar que Deus existe. A fé é agir como se a promessa fosse verdade. Se Deus disse que você é mais que vencedor, você para de andar de cabeça baixa como um perdedor. Se Deus disse que Ele supre todas as suas necessidades, você para de perder o sono por causa da conta de luz. Você coloca a planta do seu pé na promessa e diz: isso é meu. Eu não vou aceitar viver com menos do que foi pago para eu ter. O inimigo é um ocupante ilegal que está num território que não pertence a ele. A sua mente, a sua família e a sua saúde pertencem a Deus, e você é o herdeiro legítimo. Mas o invasor não vai sair só porque você tem a escritura na mão. Ele só vai sair quando você aparecer lá com a autoridade do dono e o expulsar. Chega de viver aquém do seu privilégio. Pare de orar como uma vítima e comece a orar como um herdeiro. A conta está cheia, o banquete está servido, a terra está aberta diante de você. Deus diz hoje para você: eu já te dei a vitória, agora levanta e toma posse. Se você está decidido a parar de viver como mendigo e assumir o seu lugar de herdeiro, declare agora com fé e escreva nos comentários: eu tomo posse da minha herança hoje. Você já se deparou com um problema tão grande, tão sólido e tão antigo na sua vida que parecia uma muralha impossível de derrubar? Talvez seja uma dívida que nunca acaba, um casamento que parece morto, um vício que te persegue há anos ou um diagnóstico médico assustador. Você olha para cima e só vê pedra fria bloqueando o seu futuro. Se você se sente pequeno diante do seu obstáculo, este vídeo é para você. Bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje, nós vamos aprender como Deus derruba o impossível usando estratégias que parecem loucura para a lógica humana. Estamos diante de Jericó. O povo de Israel tinha acabado de atravessar o Jordão. Estava empolgado para tomar posse da terra, mas de repente deram de cara com uma cidade-fortaleza trancada. Jericó não era apenas uma cidade, era um símbolo de resistência. Talvez você tenha uma Jericó na sua vida hoje. Algo que está entre você e a promessa de Deus. E a pergunta que não quer calar é: como eu derrubo isso? A resposta de Deus para Josué foi chocante. Deus não mandou eles construírem escadas, nem arietes para quebrar os portões, nem cavar túneis. Deus disse:
Eu quero que vocês marchem em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, e no 7º dia toquem as trombetas e gritem. Parecia ridículo. Imagine os soldados de Jericó olhando lá de cima e rindo. O que esses loucos estão fazendo? Eles acham que vão nos derrubar caminhando? Mas aqui está o segredo espiritual que muda tudo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus estava ensinando ao povo que a batalha não era deles, a batalha era do Senhor. O silêncio durante 6 dias foi um teste de fé e autocontrole. Muitas vezes nós queremos gritar de desespero, reclamar com todo mundo, postar nas redes sociais sobre o nosso problema. Mas Deus diz: fique em silêncio. Pare de falar do tamanho do seu problema e comece a andar em obediência ao redor dele. O silêncio diz para Deus: eu confio tanto em ti que não preciso me desesperar. E então veio o 7º dia, o dia do grito. Aquele grito não foi um grito de pânico, foi um grito de vitória antes da muralha cair. Isso é fé agressiva. A maioria das pessoas espera a muralha cair para depois celebrar. A fé bíblica celebra primeiro, porque sabe que Deus é fiel e a muralha cai como consequência. Max Lucado nos lembra que nós não lutamos pela vitória, nós lutamos a partir da vitória. A vitória já foi decretada no céu. Quando eles gritaram, a física obedeceu à metafísica e as muralhas ruíram rente ao chão. A poeira subiu e o caminho se abriu. O que parecia invencível virou entulho em questão de segundos. Eu não sei qual é a sua Jericó hoje. Pode ser o desemprego, a depressão ou um conflito familiar. Mas eu sei quem é o seu general. O mesmo Deus que derrubou Jericó está olhando para a sua muralha agora. Ele está te convidando a parar de tentar resolver tudo na força do seu braço cansado. Ele quer que você use as armas espirituais, a oração, o silêncio da confiança e o louvor antecipado. Comece a cercar o seu problema com oração. Em vez de reclamar da sua esposa ou do seu marido, cerque-os com oração silenciosa. Em vez de se desesperar com a dívida, cerque suas finanças com fidelidade e gratidão. E prepare a sua voz, porque o momento do grito está chegando. Não olhe para a altura do muro, olhe para o tamanho do seu Deus. Muralhas não foram feitas para durar para sempre na frente de um filho de Deus. Elas foram feitas para cair e virar testemunho. Se você crê que a sua Jericó está com os dias contados, prepare o seu espírito, respire fundo e declare nos comentários como um ato profético: essa muralha vai cair em nome de Jesus. Você já sentiu a dor cortante de fracassar logo depois de ter vivido uma grande vitória? Ontem você estava no topo do mundo, derrubando as muralhas de Jericó, cheio de fé e confiança. E hoje você está no chão, derrotado por um problema que parecia pequeno, sentindo-se a pior pessoa do mundo. Se você está pensando que o seu erro anulou a promessa de Deus para a sua vida, este vídeo é o remédio que a sua alma precisa agora. Bem-vindo ao 4º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje vamos falar sobre o que acontece quando a gente tropeça na terra prometida. A Bíblia conta que logo depois daquela vitória espetacular em Jericó, Josué foi lutar contra uma cidadezinha chamada Ai. Ele estava tão confiante, tão certo do sucesso, que mandou apenas um pequeno grupo de soldados. Mas para o choque de todos, Israel foi derrotado e humilhado. O exército que tinha derrubado muralhas com um grito, agora fugia de um inimigo menor. O motivo? Havia um erro oculto no acampamento. Alguém tinha desobedecido diretamente a Deus. A derrota foi tão devastadora que Josué caiu com o rosto em terra e perguntou, em desespero: Deus, por que o Senhor nos trouxe até aqui para sermos destruídos? Talvez essa seja a sua pergunta hoje. Você começou um projeto com Deus, cheio de fé, e deu tudo errado. Você tentou restaurar seu casamento e o resultado foi uma briga ainda pior. Você prometeu a si mesmo
e a Deus que não cairia naquele vício, e caiu de novo. E agora, o diabo sussurra no seu ouvido. Acabou. Você estragou tudo. A terra prometida não é mais para você. Volte para o deserto. Mas o escritor Max Lucado nos ensina uma verdade preciosa sobre isso. Os dias de glória não são dias de perfeição. São dias de graça. Deus não desistiu de Josué por causa da derrota em Ai, e ele não desistiu de você por causa do seu erro. A reação de Deus não foi de condenação, mas de correção. Ele mostrou a Josué qual era o problema, tratou o pecado, limpou o acampamento, e então deu uma ordem poderosa. Levanta-te, não tenha medo, eu entreguei a cidade de Ai nas tuas mãos. Perceba o detalhe incrível aqui. Deus mandou Josué voltar para a mesma cidade onde ele tinha sido derrotado, mas agora com a garantia da vitória. O nosso Deus é especialista em transformar locais de derrota em memoriais de triunfo. Aquele lugar do fracasso na Bíblia é chamado de Vale de Acor, que significa Vale da Perturbação. Mas, séculos depois, o profeta Oseias nos dá uma promessa maravilhosa, dizendo que Deus transformará o Vale de Acor em uma porta de esperança. Isso é profético para a sua vida. O lugar onde você mais sentiu vergonha, o motivo da sua maior frustração. É exatamente o lugar onde Deus vai manifestar a glória dele de uma forma surpreendente. Ele vai fazer isso para provar a você e a todos ao redor que a vitória não vem da sua perfeição, mas da infinita misericórdia dele. A sua falha se tornará o palco para o milagre da restauração. Então, o que você precisa fazer para sair desse chão hoje? Eu vejo 3 passos práticos na história de Josué. Primeiro, seja honesto com Deus, não esconda o erro, não disfarce a dor. Se você falhou, confesse. A confissão é como drenar o veneno da culpa. Ela esvazia o poder que a acusação tem sobre você. Segundo, aceite a limpeza. Deixe Deus remover o que está atrapalhando a sua jornada. Pode ser o orgulho, pode ser um pecado de estimação que você não quer largar, ou pode ser a autossuficiência que te fez lutar sozinho. Deixe o médico dos médicos fazer a cirurgia necessária na sua alma. E terceiro, e o mais importante de tudo, levante-se e lute de novo. A derrota em Ai não cancelou a promessa da conquista de Canaã. Foi apenas um capítulo triste, não o fim do livro. Não aceite a mentira de que você foi desqualificado. O chamado de Deus sobre a sua vida é irrevogável. Deus está estendendo a mão para você agora mesmo e dizendo: vamos tentar de novo, mas dessa vez, vamos do meu jeito, enxugue essas lágrimas, sacuda a poeira da vergonha e olhe para o horizonte. A sua história de vitória continua. A graça de Deus é maior que o seu maior erro. Se você recebe essa palavra de graça restauradora no seu coração hoje, eu quero te convidar a declarar isso. Escreva aqui nos comentários: Deus não desistiu de mim. Vamos juntos espalhar essa esperança. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Você já sentiu que o seu problema é grande demais e que o seu tempo é curto demais? Você está lutando por uma vitória na sua família ou na sua saúde, mas parece que as horas estão correndo contra você e que não vai dar tempo de virar o jogo. Se você está precisando de um milagre que desafia a lógica e a física, preste muita atenção neste vídeo. Bem-vindo ao 5º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje nós vamos falar sobre a oração mais audaciosa de toda a Bíblia. Estamos em Josué capítulo 10. Josué estava numa batalha feroz contra 5 reis amorreus. Israel estava vencendo, a vitória estava próxima, mas havia um problema. O sol estava se pondo. A noite estava chegando, e se escurecesse, os inimigos fugiriam e se reagrupariam. Josué não precisava de mais espadas, ele precisava de mais dia. Ele precisava que o relógio do universo parasse. A maioria de nós, nessa situação, faria uma oração tímida. Senhor, me dê forças para lutar no escuro. Mas Josué vivia em dias de glória, e quem vive nessa dimensão não faz orações pequenas. Josué olhou para o céu e gritou na frente de todo mundo: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. E o texto bíblico diz algo que arrepia a espinha. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos.
Deus parou a rotação da Terra. Deus suspendeu as leis da física. Deus congelou o tempo, simplesmente porque um homem teve a coragem de pedir. Max Lucado nos pergunta: quando foi a última vez que você fez uma oração audaciosa? Nós temos o hábito terrível de fazer orações educadas, orações seguras, orações que são tão pequenas que nem exigem que Deus seja Deus para respondê-las. Nós oramos: Senhor, abençoe meu dia, quando deveríamos orar: Senhor, derruba as muralhas da minha vida financeira. Nós oramos: Senhor, esteja comigo, quando deveríamos orar: Senhor, para o sol da minha tribulação e não deixe a escuridão vencer. O tamanho da sua oração revela o tamanho do Deus em quem você crê. Se você pede pouco, você está dizendo que Deus pode pouco. Mas se você pede o impossível, você está honrando a grandeza dele. Talvez você pense: mas quem sou eu para pedir algo assim? Você é filho. Um pai terreno faria o impossível para salvar o filho de um perigo. Imagine o Criador do universo. Ele prefere alterar a órbita dos planetas a ver você derrotado pelo inimigo. O que é o seu sol hoje? O que precisa parar na sua vida? Talvez seja o avanço de uma doença que precisa parar agora. Talvez seja um processo de divórcio que precisa parar agora. Talvez seja uma bola de neve de dívidas. Levante-se hoje com a autoridade de Josué. Pare de choramingar o tempo perdido e comece a comandar o tempo futuro em nome de Jesus. Olhe para a sua situação e faça a oração audaciosa. Diga: em nome de Jesus, eu ordeno que essa situação pare de avançar contra mim. Deus está pronto para lutar por você, mas Ele está esperando a sua voz. Não tenha medo de parecer louco. A fé sempre parece loucura até o milagre acontecer. O sol vai parar para você guerrear. Se você crê que Deus tem poder para controlar o tempo e a história a seu favor, deixe o seu like e escreva nos comentários a sua oração audaciosa. Deus, eu peço o impossível hoje. Você já olhou para o espelho e sentiu que o seu tempo já passou? Talvez você sinta que as melhores oportunidades da sua vida ficaram lá atrás, na juventude, e que agora só resta aceitar o declínio, sentar na varanda e esperar o fim. O mundo tenta nos convencer de que existe um prazo de validade para os nossos sonhos, e que depois de uma certa idade, ou depois de certos erros, ou depois de tanto tempo esperando, a única opção é a aposentadoria espiritual. Mas e se eu te dissesse que a matemática de Deus é completamente diferente da nossa? E se eu te dissesse que os seus maiores dias de conquista podem não ser os do seu passado, mas sim os que estão começando exatamente agora? Se você sente que está velho demais, cansado demais ou atrasado demais para viver uma grande promessa, este vídeo vai injetar um combustível novo na sua alma. Bem-vindo ao 6º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje nós vamos conhecer o homem que desafiou o tempo e provou que a fé não envelhece. O nome dele é Caleb. A história de Caleb é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia, porque ela quebra todas as nossas desculpas. Vamos voltar no tempo. Caleb era um dos 12 espias que Moisés enviou para olhar a Terra Prometida, 45 anos antes. Naquela época, 10 espias voltaram com medo, dizendo: "Nós somos como gafanhotos e eles são gigantes, não dá para vencer." Mas Caleb e Josué voltaram com uma mentalidade diferente. Caleb disse: "Nós podemos subir e conquistar, porque Deus é conosco." Ele viu os mesmos gigantes, ele viu as mesmas muralhas, mas ele tinha uma lente diferente, a lente da fé. Por causa da incredulidade do povo, todos tiveram que vagar no deserto por 40 anos. Imagine a frustração de Caleb. Ele estava pronto para entrar, ele tinha fé para entrar, mas teve que esperar 45 anos por causa do medo dos outros. Ele viu seus amigos morrerem no deserto. Ele viu seu corpo envelhecer. Ele viu a pele enrugar e os cabelos ficarem brancos. A maioria de nós, nessa situação, teria se tornado uma pessoa amarga, resmungona e cínica. Nós diríamos: "Ah, Deus, eu tentei, mas não deu.
Agora é tarde, vou me contentar com as sobras. Mas Caleb não. Caleb manteve a chama acesa no coração durante 4 décadas e meia. Ele não deixou o deserto secar a sua fé. E aqui estamos nós, em Josué capítulo 14. A terra está sendo dividida. Caleb agora tem 85 anos de idade. 85. É a idade em que a maioria das pessoas só quer conforto, segurança e uma sopa quente. Mas Caleb chega diante de Josué, estufa o peito e diz as palavras mais ousadas que um idoso já disse na história. Josué, você se lembra do que o Senhor prometeu? Eu tenho hoje 85 anos, mas estou tão forte hoje quanto no dia em que Moisés me enviou. A minha força para a guerra, tanto para sair quanto para entrar, é a mesma. Pare e pense nisso. Ele não estava falando apenas de força física, ele estava falando de vigor de alma. Ele estava dizendo: o meu corpo pode ter envelhecido, mas o meu espírito de conquistador está intacto. Eu não perdi a minha garra, eu não perdi a minha visão. E então ele faz o pedido que choca todo mundo. Ele não pede um vale fértil com riachos calmos para descansar. Ele não pede uma cidade plana e fácil de morar. Qual é a lição poderosa que Max Lucado quer que a gente aprenda aqui? É que nunca é tarde demais para tomar posse da sua promessa. Não importa se você tem 20, 50 ou 90 anos. Na economia de Deus, a unção não tem rugas. O propósito não tem artrite. Deus não está procurando pessoas jovens e bonitas. Ele está procurando pessoas que creem. Talvez você esteja aí pensando: mas eu perdi tanto tempo, eu desperdicei tantos anos no deserto do pecado ou da depressão. Escute bem, Deus é o Senhor do tempo. Ele pode restituir os anos que o gafanhoto consumiu. Ele pode fazer em 1 ano o que você não conseguiu fazer em 10. A única coisa que pode impedir você de viver os seus dias de glória não é a sua idade, nem a sua conta bancária, nem o seu passado. É a sua mentalidade de gafanhoto. Se você se vê pequeno, o gigante sempre parecerá invencível. Mas se você se vê como Caleb via, como um parceiro de aliança do Deus Todo-Poderoso, então o gigante é apenas, como dizia Caleb, pão para nós. Ele dizia: nós vamos devorá-los como pão. O que é uma montanha para você hoje? Talvez a sua montanha seja restaurar o relacionamento com seus filhos que não falam com você há anos. É difícil? Sim. Tem gigantes? Sim. Mas peça essa montanha para Deus. Talvez a sua montanha seja começar um novo negócio ou ministério numa idade em que todos dizem para parar. Peça essa montanha. Não se contente com a planície da mediocridade. Não aceite morrer espiritualmente antes de morrer fisicamente. Tem muita gente que morre aos 30 anos e só é enterrada aos 80. Não seja essa pessoa. Mantenha o seu espírito vivo. Alimente-se da promessa, não das notícias ruins. Lembre-se do que Deus falou lá atrás. A promessa que Ele te fez há 10 anos ainda está valendo. Ela está guardada, rendendo juros no banco do céu, esperando você ir lá sacá-la com a senha da fé. Hoje, eu quero desafiar você a sair da sua zona de conforto. Pare de pedir a Deus uma vida fácil. Comece a pedir a Deus costas fortes para carregar a glória que Ele quer te dar. Olhe para o espelho. Não procure as rugas. Procure o brilho nos olhos de quem tem um Deus grande. Diga para si mesmo: eu ainda tenho força. Eu ainda tenho lenha para queimar. O meu Deus não terminou comigo. Caleb conquistou a montanha. Ele expulsou os 3 gigantes que moravam lá e Hebrom se tornou a sua herança. E sabe o que é mais lindo? Anos mais tarde, foi em Hebrom que Davi foi ungido rei de todo Israel. A conquista de Caleb preparou o trono para o rei Davi e, futuramente, para a linhagem de Jesus. A sua vitória hoje, na sua idade, na sua fase, vai preparar o caminho para as próximas gerações. Não desista da montanha. Ela é sua herança. Se você sente esse vigor renascendo no seu peito agora, se você recusa a mentalidade de aposentado espiritual,
eu quero que você deixe o seu like e faça uma declaração de guerra contra o desânimo nos comentários. Escreva assim: Senhor, dá-me este monte. Eu ainda tenho força. Você vive com a sensação constante de que está fugindo de alguma coisa. Talvez não seja uma perseguição física, mas uma perseguição emocional. Você acorda e já sente a ansiedade correndo atrás de você. Você tenta relaxar, mas a culpa pelos erros do passado respira no seu pescoço. Você tenta parar para descansar, mas as cobranças da vida, os medos do futuro e as inseguranças te caçam como lobos famintos. Se você se sente exausto, como um fugitivo que não tem onde pousar a cabeça, este vídeo é o abraço de paz que Deus preparou para você hoje. Bem-vindo ao 7º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de segurança mais lindo que Deus criou na Bíblia: as cidades de refúgio. Estamos em Josué capítulo 20. A terra já foi conquistada. As batalhas maiores já passaram, mas Deus sabia que o seu povo precisaria de algo além de território. Eles precisariam de paz. Naquela época, a lei dizia que se alguém matasse uma pessoa acidentalmente, a família da vítima tinha o direito de se vingar e matar o causador do acidente. Imagine o terror dessa pessoa. Um erro não intencional a transformava em um alvo marcado para morrer. Ela não podia dormir, não podia parar, só podia correr. Foi então que Deus ordenou a Josué: designe cidades de refúgio. Qualquer pessoa que cometer um erro e correr para dentro dos muros dessas cidades estará intocável. O vingador não pode entrar lá. A espada não pode tocar lá. Lá dentro ele está salvo, protegido e perdoado. Deus espalhou essas cidades estrategicamente por toda a terra de Israel, para que ninguém estivesse longe demais de um abrigo. As portas ficavam sempre abertas. As estradas eram mantidas limpas e sinalizadas, tudo para garantir que o fugitivo conseguisse chegar a tempo. Max Lucado faz uma aplicação espiritual brilhante disso para os nossos dias. Hoje, nós não somos perseguidos por vingadores de sangue com espadas, mas somos perseguidos por vingadores espirituais implacáveis. O nome do primeiro vingador é a culpa. Ele te persegue dizendo: você lembra o que você fez em 2010? Você não merece ser feliz. Você é uma fraude. O segundo vingador é a ansiedade. Ele sussurra: e se você perder o emprego? E se o exame der positivo? E se tudo der errado? O terceiro vingador é o cansaço. Ele grita: você não pode parar. Se você parar, tudo desmorona. E nós vivemos correndo, ofegantes, com o coração acelerado, procurando um lugar para se esconder. A boa notícia dos dias de glória é que Deus já preparou esse lugar. No Antigo Testamento, eram cidades de pedra e tijolo. No Novo Testamento, a nossa cidade de refúgio não é um lugar, é uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus que nós, que corremos para Deus, temos forte consolo ao nos refugiarmos na esperança proposta. Jesus é a sua cidade de refúgio. Quando você corre para Ele, a culpa é barrada no portão, porque o sangue dele já pagou a sua dívida. Quando você entra na presença dele, a ansiedade é desarmada, porque ele é o príncipe da paz que governa sobre o futuro. Quando você se esconde nele, o cansaço desaparece, porque ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pergunta que eu tenho para você hoje é: para onde você tem corrido? Quando o mundo desaba, para onde você corre? Muitos correm para cidades falsas. Alguns correm para a cidade da comida, tentando comer as suas emoções para se acalmar. Outros correm para a cidade das redes sociais, tentando se distrair rolando feed por horas para não pensar na dor. Outros correm para a cidade do vício, buscando um alívio químico temporário. Mas essas cidades não têm muros de proteção. O vingador entra lá e te ataca ainda mais forte. A única cidade impenetrável é a presença de Deus.
Mas você precisa fazer algo. Você precisa entrar. Não adianta ficar do lado de fora dos muros admirando a cidade. O fugitivo em Israel precisava correr e cruzar o portão. Você precisa tomar a decisão intencional de parar de tentar se defender sozinho e se entregar aos cuidados de Deus. Isso significa soltar o controle. Significa orar dizendo: Senhor, eu estou sendo caçado pelo meu medo, e eu corro para Ti agora. Eu me tranco na Tua promessa. Eu fecho a porta do meu quarto e me escondo em Ti. Você sabe que entrou na cidade de refúgio quando a sua alma suspira aliviada. Sabe aquele suspiro profundo de quem tirou uma mochila de pedras das costas? É isso que Deus quer te dar agora. O texto bíblico diz que as cidades ficavam em lugares altos, visíveis. Deus não se esconde de você, Ele se deixa encontrar. Ele está visível. A estrada está limpa. A cruz limpou o caminho. Não existem pedágios, não existem burocracias. O portão da graça está escancarado dia e noite. Você não precisa ser perfeito para entrar. Você só precisa estar cansado de fugir. O sumo sacerdote daquela cidade garantia a vida do fugitivo. E Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Enquanto ele viver, você está seguro. E como ele vive para sempre, a sua segurança é eterna. Ninguém pode te arrancar das mãos dele. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro. Nada pode pular o muro da graça. Hoje, declare a sua alforria. Diga para a sua ansiedade: você não pode cruzar essa linha. Eu estou em Cristo. Diga para o seu passado: você não tem jurisdição aqui. Eu estou em Cristo. Respire fundo. Sinta a segurança das muralhas de salvação ao seu redor. Você não precisa mais olhar para trás com medo. Você pode olhar para frente com esperança. O seu refúgio é real. O seu descanso é sagrado. Pare de correr do inimigo e corra para o Pai. Se você está entrando nesse refúgio hoje, deixe o seu like como quem fecha o portão da segurança e escreva nos comentários a sua declaração de paz. Jesus é o meu lugar seguro. Você sabia que, segundo estudos, um adulto médio toma cerca de 35 mil decisões todos os dias? Desde a hora que você acorda e decide se vai apertar o botão soneca ou levantar, até a roupa que vai vestir, o que vai comer e o que vai assistir. A nossa vida é, na verdade, a soma total dessas milhares de pequenas escolhas. Mas, no meio desse mar de decisões triviais, existe uma decisão mestra, uma escolha fundamental que tem o poder de definir não apenas o seu dia, mas o destino da sua alma e o futuro da sua família. E o perigo é que muitos de nós estamos vivendo no piloto automático, deixando que a cultura decida por nós. Bem-vindo ao 8º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje nós chegamos ao momento mais emocionante da vida de Josué. Estamos no capítulo 24. A guerra acabou, a terra foi conquistada, as muralhas caíram. Josué agora é um ancião de 110 anos, com os cabelos brancos de quem viu o Mar Vermelho se abrir e o sol parar. Ele sabe que está prestes a morrer. Então ele reúne todas as tribos de Israel para o seu último discurso, o seu testamento espiritual. Josué olha nos olhos daquela geração e faz um alerta muito sério. Vocês viveram dias de glória, mas vocês podem perder tudo se não tomarem cuidado. Ele sabia que o maior perigo para Israel não eram mais os gigantes cananeus, nem as muralhas de pedra. O maior perigo era o coração dividido. O maior perigo era a idolatria sutil. E então ele lança o desafio que está gravado em quadros na parede de milhões de casas ao redor do mundo, mas que poucos realmente praticam. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Analise a profundidade dessa frase.
Primeiro, Josué diz: escolhei hoje. Ele coloca um senso de urgência. A decisão de seguir a Deus não é algo que você faz uma vez no acampamento de jovens em 1990 e pronto. É uma decisão diária. Max Lucado diz que a glória não se mantém sozinha. Ela precisa ser alimentada por escolhas diárias. Todo dia, quando você acorda, você tem que escolher quem vai sentar no trono do seu coração. Vai ser o seu ego? Vai ser o dinheiro? Vai ser a ansiedade? Ou vai ser Jesus? Josué deixa claro que não existe neutralidade. Não existe ficar em cima do muro. Ou você serve ao Senhor, ou você serve aos deuses que vossos pais serviram. Ou seja, os velhos padrões, os vícios familiares, a cultura mundana. Não escolher já é uma escolha. Se você não decide ativamente servir a Deus, a correnteza do mundo automaticamente te levará para longe dele. E então Josué faz a sua declaração pessoal: eu e a minha casa. Perceba a liderança aqui. Ele não esperou para ver o que a maioria ia fazer. Ele não fez uma pesquisa de opinião para ver o que estava na moda. Ele traçou uma linha na areia e disse: não importa o que o resto da sociedade faça. Não importa se o vizinho vai adorar o dinheiro. Não importa se a cultura vai normalizar o pecado. Da porta da minha casa para dentro, quem manda é o Senhor. Isso é ter uma família blindada. Hoje em dia, temos muitos pais e mães que têm medo de liderar espiritualmente suas casas. Eles dizem: eu vou deixar meu filho crescer e escolher a religião dele. Josué diria que isso é negligência. Se você não ensinar o caminho da luz, o mundo ensinará o caminho das trevas. Servir ao Senhor em casa não significa apenas ir à igreja no domingo. Significa que os valores de Deus governam o seu lar. Significa que o perdão é mais falado que a crítica. Significa que a honestidade vale mais que o lucro. Significa que a Bíblia tem autoridade sobre a televisão. Mas Josué também avisa: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Ele estava dizendo: não brinquem com isso. Deus não aceita a custódia compartilhada do seu coração. Deus não quer ser um tópico na sua vida. Ele quer ser o centro. Os ídolos modernos não são estátuas de ouro ou madeira. Os ídolos de hoje são mais sofisticados. O ídolo do sucesso nos diz para sacrificar a família no altar da carreira. O ídolo da aparência nos diz para sacrificar a saúde mental no altar da vaidade. O ídolo do conforto nos diz para sacrificar o propósito no altar da preguiça. Josué nos chama para quebrar esses ídolos hoje. Ele diz: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor. Talvez você precise lançar fora o ídolo do ressentimento que você guarda há anos. Talvez você precise lançar fora o ídolo da pornografia que está destruindo a sua intimidade. Talvez você precise lançar fora o ídolo da preocupação excessiva. A escolha é sua. Deus é tão amoroso que Ele nos deu o livre-arbítrio, mas Ele é tão justo que nos deixa colher as consequências das nossas escolhas. Quem escolhe servir ao mundo, colhe a ansiedade do mundo. Quem escolhe servir ao Senhor, colhe a paz que excede todo o entendimento. Hoje, eu convido você a renovar o seu contrato com Deus. Não viva das experiências do passado. O maná de ontem apodreceu. Você precisa de uma decisão fresca hoje. Imagine-se em pé na porta da sua casa, segurando a mão da sua família ou da sua futura família, olhando para o caos lá fora e dizendo com firmeza inabalável: o mundo pode cair, a economia pode balançar, as modas podem mudar, mas aqui nesta casa nós temos um dono. Aqui nesta casa, Jesus é Rei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão que traz a glória de volta para a sua sala de estar. Se você quer firmar esse compromisso hoje diante de Deus e de todas as testemunhas aqui, escreva nos comentários em caixa alta a frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já se pegou acordado de madrugada,
olhando para o teto, com aquele medo gelado de que Deus esqueceu de você? A ansiedade tem um jeito cruel de nos fazer esquecer tudo o que Deus já fez e nos focar apenas no que Ele ainda não fez. Nós olhamos para o futuro e vemos incerteza, vemos contas para pagar, vemos problemas de saúde e uma voz sussurra: dessa vez Deus não vai aparecer, dessa vez você vai afundar. Se você sofre com essa insegurança crônica, se você tem dificuldade em confiar plenamente, este vídeo vai ajustar a sua memória e acalmar o seu coração. Bem-vindo ao 9º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje nós vamos fazer uma auditoria na fidelidade de Deus. Estamos chegando ao final do livro de Josué. O grande líder agora está velho, prestes a seguir o caminho de toda a terra, como ele mesmo diz. Ele reúne o povo para uma última conversa. Josué viu de tudo. Ele viu a escravidão no Egito, ele viu as pragas, ele viu o mar se abrir, ele comeu o maná no deserto por 40 anos, ele viu o rio Jordão parar, as muralhas de Jericó caírem e o sol parar no céu. Se existe alguém qualificado para avaliar o caráter de Deus, esse alguém é Josué. E no capítulo 23, versículo 14, ele dá o veredito final. Ele diz: "E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor, vosso Deus, falou de vós. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou." Pare e respire essa verdade. Nenhuma delas falhou. Josué olhou para trás, revisou milhares de promessas, milhares de dias difíceis, e o resultado da matemática de Deus foi 100% de cumprimento. Deus tem um aproveitamento perfeito. Ele nunca prometeu e não cumpriu. Ele nunca agendou um milagre e faltou ao compromisso. Max Lucado nos lembra que o maior inimigo da nossa fé não é o diabo, é a amnésia. Nós esquecemos rápido demais. Deus nos livra de um leão na segunda-feira e na terça-feira estamos chorando com medo de um gato. Nós somos como os discípulos no barco. Tínhamos acabado de ver Jesus multiplicar pães para alimentar 5.000 pessoas. Mas quando começou a tempestade, gritamos: "Não te importas que morramos?" A resposta de Jesus é sempre: "Homens de pequena fé, por que duvidais?" A dúvida nasce quando a memória morre. O segredo para viver dias de glória constantes é manter um registro fresco dos feitos de Deus. É por isso que Josué levantava tantas pedras de memória. Quando atravessaram o Jordão, ele mandou pegar 12 pedras e fazer um monumento. Por quê? Para que no futuro, quando os filhos perguntassem: "Que pedras são essas?", Os pais respondessem: "Aqui Deus abriu o rio para nós passarmos." Você tem pedras de memória na sua vida? Quando o medo do futuro bater na porta, você precisa olhar para o seu passado com Deus e dizer para o medo: "Olha o histórico do meu pai. Ele me sustentou quando eu estava desempregado em 2015. Ele curou meu familiar quando os médicos deram o diagnóstico ruim. Ele me deu paz quando eu achei que ia enlouquecer. Se ele fez antes, ele tem poder para fazer de novo." Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fidelidade dele não depende da sua performance, depende do caráter dele. A Bíblia diz: "Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo." Isso é libertador. Mesmo quando você falha, Deus continua sendo Deus. Ele não cancela a promessa porque você teve um dia ruim. Então por que você está com medo desse problema atual? Será que o Deus que parou o sol não consegue pagar esse boleto? Será que o Deus que derrubou Jericó não consegue restaurar esse relacionamento? O problema não é a capacidade de Deus. O problema é a nossa confiança. Hoje eu quero te convidar a trocar a ansiedade pela adoração baseada em fatos. Os fatos são: Deus nunca falhou. Deus nunca chegou atrasado, embora ele não siga o nosso relógio. Deus nunca abandonou um justo.
Olhe para a sua vida. Você está vivo. Você está respirando. Você chegou até aqui. Não foi sorte, foi sustento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a pedra de Ebenezer. Então, enxugue as lágrimas de medo. O futuro não é um buraco negro assustador. O futuro é um território que já foi mapeado por Deus. Ele já está lá no seu amanhã, preparando a mesa. A única coisa que Ele pede de você é: esforça-te e tem bom ânimo. Confie no piloto. O histórico de voo dele é impecável. Nenhuma aeronave cai nas mãos dele. Hoje, faça um exercício de gratidão. Liste 3 coisas que Deus já fez por você e use isso como combustível para enfrentar o desafio de hoje. Declare em voz alta para o universo ouvir: o meu Deus não falha. Nenhuma promessa vai cair por terra. Se você crê nessa fidelidade absoluta, deixe o seu like e escreva nos comentários em letras garrafais a conclusão de Josué: Deus não falha. Você sabia que a maior tragédia da história de Israel não aconteceu no deserto e nem nas batalhas contra os gigantes, mas aconteceu silenciosamente dentro de casa, logo depois das maiores vitórias? Existe um versículo na Bíblia que é considerado por muitos teólogos como o mais triste das Escrituras. Ele está logo depois do livro de Josué, em Juízes capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Perceba o peso disso. Uma geração viu o mar abrir, viu o sol parar e viu muralhas caírem. A geração seguinte, os filhos deles, não conhecia a Deus. Como isso é possível? Como se perde a glória de Deus em apenas uma mudança de guarda? Bem-vindo ao 10º e último episódio da primeira temporada da nossa série Dias de Glória. Hoje, nós não vamos falar sobre como conquistar, mas sobre como não perder o que foi conquistado. O tema hoje é legado. Josué foi um líder extraordinário. A Bíblia diz que o povo serviu ao Senhor todos os dias da vida dele. Mas Josué, em toda a sua grandeza, falhou em um ponto crucial. Ele não preparou sucessores à altura. Ele foi um gigante, mas quando o gigante tombou, ficou um vácuo. Max Lucado nos alerta: o sucesso sem sucessor é na verdade um fracasso adiado. Você pode conquistar a sua independência financeira. Você pode restaurar o seu casamento. Você pode vencer a sua depressão e viver os seus dias de glória hoje. Mas a pergunta que vai ecoar na eternidade é: quem virá depois de você? A fé que você tem vai morrer com você ou você está passando o bastão? Muitos cristãos estão vivendo o que chamamos de fé estéril. Eles são abençoados, mas a bênção para neles. Eles consomem o milagre, mas não transmitem o autor do milagre. E o resultado é que vemos hoje, em muitas casas, pais que são colunas da igreja e filhos que são totalmente perdidos no mundo. Por quê? Porque houve uma falha na transmissão da tocha. A glória não passa por osmose. A glória precisa ser ensinada, demonstrada e entregue intencionalmente. Josué 24 termina com a morte de Josué aos 110 anos. Ele foi enterrado em sua herança. Foi um final bonito. Mas o livro seguinte, Juízes, começa com o caos. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. A nação entrou num ciclo de pecado e escravidão porque esqueceu. A memória espiritual é a única coisa que impede a apostasia. Então, como você garante que a sua vitória seja eterna? Como você blinda a próxima geração? Primeiro, você precisa contar a história. Não esconda o seu passado e nem os feitos de Deus. Sente com seus filhos, com seus discípulos, com seus amigos e conte: eu estava no fundo do poço, devendo, viciado, sem esperança, e Deus me resgatou assim. O testemunho é a semente da fé no coração do outro. Se você não contar, eles não vão saber. Segundo, você precisa viver a verdade em casa. A nova geração tem um radar apurado para a hipocrisia.
Se você canta aleluia na igreja e grita palavrões em casa, o bastão cai no chão. O legado é construído na coerência, não na perfeição. Eles precisam ver você pedindo perdão. Eles precisam ver você orando quando as contas apertam. Terceiro, você precisa investir em pessoas. Jesus passou 3 anos investindo em 12 homens. Josué estava muito ocupado conquistando cidades. Talvez precisemos ser menos Josué e mais Jesus nesse aspecto. Quem é o seu Timóteo? Para quem você está passando a sua sabedoria? Se você morrer hoje, a sua oração continua na boca de alguém? Este é o fim desta primeira temporada, mas não é o fim da sua jornada. Nós aprendemos a sair do deserto, a tomar posse, a derrubar Jericó e a confiar no Deus que não falha. Mas a terra é grande e ainda há muito para conquistar. Não cometa o erro de parar agora. A acomodação é o túmulo da glória. Você precisa continuar avançando, continuar aprendendo, continuar expandindo o reino. A chama está acesa na sua mão agora. Não deixe ela apagar. Não deixe o vento do mundo soprar mais forte que o fogo do Espírito. Segure firme esse bastão. Corra a sua carreira. E quando chegar a hora de partir, certifique-se de que há alguém correndo logo atrás de você, pronto para pegar o fogo e levá-lo ainda mais longe. A segunda temporada da nossa série vai mergulhar ainda mais fundo nas estratégias de vitória para o dia a dia. Mas hoje o desafio é: seja um elo forte na corrente da fé. Declare agora nos comentários: a chama não vai apagar na minha geração.